Amaule, 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 Quintela, Quintela, Anga, Nalela, Soso, Quintela, Anga, Nalela, Kobojoko, Quintela, Anga, Nalela, Soso, Quintela, Anga, Nalela, Kobojoko. Bem-vindos ao nosso vídeo especial em celebração ao Dia da Consciência Negra. Hoje vamos ver a rica e profunda influência africana no Brasil. A história do Brasil está entrelaçada com a história africana desde os primeiros dias de colonização. Você já parou para pensar que o português do Brasil é diferente do português de Portugal? Isso ocorre pelo fato da intensa miscigenação que ocorreu por aqui ao longo de mais de 5 séculos. Essa mistura de costumes indígenas portugueses e africanos modificou e contribuiu para enriquecer toda a nossa cultura, em particular o nosso vocabulário. Palavras como samba, cafuné e quilombo têm suas origens na língua africana e foram incorporadas ao português. Além disso, gírias e expressões cotidianas como axé e moleque também têm fortes influências africanas. Nomes de lugares como Bahia e Maracatu e pratos deliciosos como acarajé são evidências vivas dessa influência linguística. Linguistas e estudiosos têm explorado essa influência africana, destacando sua importância na formação do nosso português. Quer um exemplo bem trivial? Cochilar. Essa palavra é africana. Se não fosse por ela, teríamos que dizer dormitar, que é efetivamente o termo português para essa expressão. Em vez de caçula, usaremos uma palavra bem mais complicada. Benjamin, diferente, não é? Hoje, essas palavras e expressões enriquecem nossa língua e fazem parte do nosso cotidiano, lembrando-nos da riqueza da herança africana. No Dia da Consciência Negra, celebramos não apenas a influência do vocabulário africano no nosso português, mas também a diversidade e a riqueza cultural que ela representa. Até a próxima! Olá, bom dia. Meu nome é André Felipe e hoje eu estou aqui na Escola Américo Ferreira para falar sobre a influência negra na política brasileira. Bom, como sabemos, o dia 20 de novembro é o Dia Internacional da Consciência Negra e é um dia para se refletir. Antes, as pessoas que tinham a cor de pele mais escura eram vistos como máquinas de trabalho e animais, mas porém a escravidão foi abolida. Mas mesmo assim as coisas não mudaram muito. Vamos pelo olhar político. A falta de representatividade preta na política. Pense comigo, o nosso país já teve algum presidente negro? Não. E a maior parte da população brasileira é de pele escura. Porém, os grandes cargos, políticos, medicina, segurança pública, são todos ocupados por pessoas de pele negra. É bom pensarmos nisso. Há uma grande frase: a democracia só será uma realidade quando houver, de fato, igualdade racial no Brasil. Hoje vamos aprender o significado de algumas palavras africanas que utilizamos no português brasileiro. Senzala era um conjunto de alojamentos destinados aos escravos de uma fazenda ou casa senhorial. Os escravos eram trazidos da África para trabalhar na lavoura, na mineração e no trabalho doméstico. Os escravos eram alojados em galpões úmidos e sem condições de higiene, chamados senzala. Além disso, eles viviam acorrentados para evitar fugas. Não tinham direitos, não possuíam os bens e constantemente eram castigados fisicamente. Axé. A palavra axé no Brasil e na África significa força de realização, poder, desejo e felicidade. Fuxico. Fuxico é uma palavra de origem africana e significa remendo alinhado de agulha e linha. O fuxico é utilizado para fazer roupas. Batucada. Batucada é definido como reunião de negros com instrumentos de percussão e canto. Moleque.
Antes da abolição da escravidão, por exemplo, chamar o menino branco de moleque era uma grande ofensa. Atualmente, a palavra moleque é atribuída a crianças traquinas e desobedientes. A palavra fubá foi herdada dos povos africanos, que foram trazidos à força pela escravidão brasileira. Em português, ela é traduzida como farinha. Em terras brasileiras, o fubá refere-se a farinha de milho, produzida a partir da moagem dos grãos do cereal. Berimbau. O berimbau ou ungo, também conhecido como berimbau de peito em Portugal e ungo na África, é um instrumento de corda com origem em Angola e tradicional da Bahia. Agradeço sua atenção. Comemorando no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, fazendo referência à morte de Zumbi, as religiões afro-brasileiras são aquelas originadas na cultura dos diversos povos africanos, trazidos como escravos ao Brasil. As que mais se destacam na época, assim como os dias de hoje, são Candomblé e Umbanda. Nessa época, a Igreja Católica proibiu os rituais africanos. O Candomblé e Umbanda possuem 3 princípios básicos: fraternidade, caridade e respeito ao próximo. O presente trabalho tem como objetivo proporcionar uma reflexão sobre os problemas de discriminação e preconceito contra as religiões de muitas matrizes e culturas africanas. Muitos praticantes da mesma acabam sofrendo inúmeras violências, tanto física quanto intelectuais. Devido à intolerância religiosa, existe muitas vezes isso ocorre devido à falta de conhecimento em relação à história da cultura afro-brasileira e assim possam ser construtores de uma sociedade mais justa, menos preconceituosa, mais tolerante, menos egoísta, mais igualitária e que contribua para o fim da intolerância contra as religiões de matriz e cultura africana, bem como para a cultura afro-brasileira. Hoje em dia, Candomblé e Umbanda é muito demonizado por várias outras religiões. Por mais que você não seja, você deve o mínimo de respeito, até porque foi uma coisa que foi trazida lá da África para o Brasil, né? Que foi através dos escravos. E você não precisa ser, você só tem que, no mínimo, respeitar. E a escola de hoje em dia podia falar mais sobre isso, para que as pessoas que estejam preparadas para a humanidade, para não ficar julgando, né? Pessoas que são, até porque as pessoas que são hoje em dia, elas se escondem, não tem mais terreiros e, enfim, lugares que cultuam essa religião aberta, até por causa mesmo do medo. Segundo os mais velhos do distrito de Boa Vista, essa cruz sinaliza onde um dia foi um cemitério de escravos. A comunidade tem aproximadamente 277 anos e se originou em uma fazenda que contava com a casa grande, a capela, o cemitério, um engenho e uma senzala. Aqui, a mão de obra utilizada na lavoura de cana-de-açúcar e no engenho era dos negros que eram trazidos da África nos porões dos navios negreiros e eram escravizados. Naquela época, os negros não podiam ser enterrados no mesmo cemitério que os brancos e por isso eram enterrados fora das imediações da Casa Grande. Assim como os negros resistiram, apesar do tempo, essa cruz também resiste, como marco dessa época terrível que precisa ser lembrada para que não voltemos a cometer o mesmo erro, de seres humanos escravizar seus iguais. De tempos em tempos, a cruz recebe reparos dos moradores do lugar, que sempre buscam nos braços estendidos dessa cruz um lugar tranquilo para fazer suas orações. Inclusive, em tempos de seca forte, muitas pessoas rezam e molham os pés da cruz pedindo a Deus que mande chuva. E esta é a história contada sobre este marco tão importante da nossa comunidade. Oi, minha gente, hoje a gente vai falar um pouco sobre as bonecas Abayomi. Bom, as bonecas Abayomi são bonecas tradicionais da arte afro-brasileira, que contêm raízes na cultura iorubá. Bom, as bonecas Abayomi são essas bonequinhas aqui, muito bonitinhas, né?
Bom, são bonecas feitas com tiras de tecido que não contém rosto, mas muito significado, representando a resistência e a força das mulheres negras durante a escravidão no Brasil. O nome Abayomi, por si só, também vem da cultura Yorubá, significa encontro precioso, simbolizando a solidariedade e a união entre as pessoas. Hoje em dia, a boneca Abayomi é muito importante também, na cultura, na história e no empoderamento feminino. Lembrando nós das raízes afro-brasileiras e da luta pela igualdade. Oi, eu sou Isabela, estou falando da Escola Municipal Américo Ferreira, da comunidade do Capão, da cidade de Nova Serrana. Hoje eu vim comemorar o Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro. Eu vou falar sobre as influências das danças negras. Como a dança negra ficou conhecida? A dança afro-brasileira tem base conceitual no cotidiano negro africano, momentos da vida diária das tribos como o corte da cana, a colheita, a preparação da farinha, a caça ou a pesca. Ritmos, tradições, como a homenagem aos deuses, à natureza, a coração de um rei ou da morte estão entre as representações, como o samba, afoxé, macatu, cangada, lundu e a capoeira são exemplos de influência africana na música brasileira que permanecem até os dias atuais. A música popular urbana no Brasil imperial teve nos escravos que trabalham como Barbeiro e Salvador, Rio de Janeiro, uma de seus mais ricos expressões. A influência africana no Brasil ocorre através de diversos aspectos hoje comuns. A nossa cultura, tais como a língua, a culinária, as danças, as músicas, algumas religiões e demais costumes das diversos grupos vindos do continente africano. E a dança negra é toda política que se inspira, seja nos rios, diretamente a africano, submarina, seja nas danças derivadas do continente africano, seja nas danças que encontram inspiração mística, espiritual ou imaginária. Falar de Carolina Maria de Jesus, escritora e poetisa brasileira. Carolina era neta de escravos e filha de uma analfabeta. Foi uma das primeiras autoras negras a ser publicada no Brasil. Além de instrumento de denúncia social, suas obras, dotadas do estilo próprio, confrontam a tradição literária da língua culta. Carolina foi publicada em mais de 40 países e traduzida para 14 línguas. Hoje vamos ter uma pequena narrativa do livro Quarto de Desprezo de Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus morava em Sacramento, Minas Gerais, e foi para São Paulo em busca de uma vida melhor. Vendo que nada era como esperado, ela teve de se alojar na favela de Canindé, onde começou a captar reciclagem para poder trazer sustento para si e para seus filhos. Já morando em Canindé, Carolina começa a escrever uma espécie de diário, onde relata o dia a dia seu e seus filhos e as dificuldades encontradas. No seu livro, um dos seus principais objetivos era criticar a forma que o governo age diante da população periférica do país e como não tomam atitudes para tentar combater a pobreza cada vez mais crescente. 13 de maio. Hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim. É o dia da abolição, dia que comemoramos a libertação dos escravos. Esse é o livro Quarto de Despejo, o primeiro livro lançado por Carolina Maria de Jesus. Esse é Casa de Alvenaria, volume 1, que foi quando ela mudou de vida e foi para Osasco. E esse é Casa de Alvenaria 2, a continuação da morada dela em Osasco. Só por eu ser mulher, eu tenho que andar na rua e passar por assédio? Se eu assediar alguém, eu posso ser diferente? Só porque eu sou mulher e preta, eu sou obrigada a passar por desaforos, tanto no emprego, tanto na rua, assédio, entre outras coisas. Isso tudo porque eu sou preta, pela minha cor de pele, isso vai interferir na vida de alguém? Por que a minha força de trabalho vale menos só porque sou mulher, mesmo fazendo a mesma coisa que você? A minha vida vale menos só porque eu sou mulher, sou branca ou sou preta? Sou diferente das outras pessoas ou dos homens? Nós somos iguais a você, mas também somos
Jerusalem, Ikarara, Ilolose, Muhammeda, Zulangishina, Jerusalem, Ikarara, Ilolose, Muhammeda, Zulangishina, Yahuwah, Yahuwah, De acordo com a Lei 11.645, de março de 2018, tornou-se obrigatório o ensino sobre cultura afrodescendente nas escolas, o qual garante iniciativas de combate ao racismo e fortalece relações étnicas raciais. Importante dizer que nos tempos antigos, o ensino e o estudo para pessoas negras eram bem minguados, pois desde sempre há uma luta grande contra o racismo e desigualdade. Ainda bem que nos dias atuais, mesmo que tenhamos em nosso meio uma desigualdade e pobreza não apenas social, mas cultural, estão inseridos em nosso meio o processo de luta pela superação do racismo e a desigualdade. Hoje vamos falar sobre Elza Soares. Um dia descobri que cantava. O meu filho mais velho, João Carlos, estava morrendo. Eu já tinha perdido 2 filhos e não queria perder mais um. Eu não tinha dinheiro para cuidar do meu filho e ouvi no rádio que o programa do Ari Barroso, de Calheiros, nota 5, estava com o prêmio acumulado. Não sei como, mas eu sabia que ia buscar esse prêmio. Fiz a inscrição e me avisaram que eu precisava ir bonita. Mas eu não tinha roupa nem sapatos, não tinha nada. Então eu peguei uma roupa da minha mãe, que pesava 60 quilos, e vesti. Só que eu pesava 32. Já viu, né? Ajustei com alfinetes. No pé, coloquei uma sandália que a gente chamava de mãe tô na merda. E fui. O auditório estava lotado. Todo mundo começou a rir alto e gostando de mim. Seu Ari me chamou e perguntou: o que você veio fazer aqui? Eu vim cantar. Me diz uma coisa, de que planeta você veio? Eu vejo o planeta do seu Ari. E qual é o meu planeta? Planeta Fogo. Ali, todo mundo que estava rindo viu que a coisa era séria e sentaram bem quietinhos. Cantei a música Lama. O gongo não soou e eu ganhei. Levei o prêmio e meu filho está vivo até hoje, graças a Deus. A mulher do mundo é aquela que busca, é aquela que grita, que reivindica, que sempre fica de pé. No fim, eu sou essa mulher. Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Sofia Vitória Coelho de Figueiredo, sou da Escola Maria Alves de Brito Leite, do 9º ano 2, da professora Shirley. E hoje eu estou aqui para falar sobre Carolina Maria de Jesus, do trabalho Consciência Negra. Vocês devem estar se perguntando quem é Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus foi uma das primeiras autoras negras publicadas no Brasil e teve sua vida atravessada pela fome e pela miséria, favelada, cantadora de papel, narrou em seus escritos a vida dura que teve desde a infância. Carolina Maria de Jesus foi uma autora improvável. Nasceu em dia 14 de março de 1914, em Sacramento, em Minas Gerais, em uma comunidade rural, filha de pais analfabetos. Vocês devem estar se perguntando qual era a importância de Carolina Maria de Jesus naquela época.
Carolina Maria de Jesus naquela época confrontava aonde que ela iria e defendia a cultura brasileira e os povos negros e também a desigualdade social que tinha naquela época. E ela, onde ela pisava, como ela veio de uma família pobre, ela defendia as pessoas pobres que não tinham fala daquela época. E também defendia a cultura brasileira e os povos negros. Então, sim, Carolina Maria de Jesus foi uma pessoa que revolucionou aquela época de ponta cabeça e deixou a todos chocados pela maneira pela qual ela via. E sim, Carolina Maria de Jesus é uma representadora e aonde ela ia era voz para o povo brasileiro, pois ela representava a cultura brasileira, os povos indígenas e também as pessoas de baixa sociedade. E sim, Carolina Maria de Jesus foi muito importante para nós. Sim, Carolina Maria de Jesus foi uma representadora da cultura brasileira e ela faleceu em dia 13 de fevereiro de 1977, mas antes de falecer deixou 4 livros falando sobre o seu dia a dia numa favela em São Paulo. E sim, gente, esse aqui foi o meu resumo sobre Carolina Maria de Jesus. Obrigada por assistir até agora. Gilberto Gil, poeta na música de um Brasil cosmopolita, foi e é um dos maiores representantes do movimento antirracial, pioneiro da música afro-brasileira e tropicália. Suas músicas traduzem o diálogo entre a cultura erudita e a cultura popular. Foi para o exílio, o qual ficou 3 anos por lá. Levanta a bandeira do ativismo racial, o qual busca fortalecer a luta contra a desigualdade, tanto dentro quanto fora dos palcos. Suas músicas também trazem um repertório em combate ao preconceito, seja ele qual for, gênero, classe social ou raça. Oi gente, meu nome é Camila, eu estudo na Escola Municipal José Américo de Lacerda e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o meu cabelo, sobre a cor da minha pele, que são coisas que eu não tenho mais vergonha de falar, entendeu? Porque o meu cabelo pra mim, agora hoje em dia, é uma coisa que, tipo assim, que me faz bem agora e eu não tenho mais vergonha nem da cor da minha pele nem do meu cabelo. E eu amo isso. A nossa sociedade rica e bela. Orgulhe-se da sua herança e cultura afro-brasileira. A história da África e da diáspora africana é parte fundamental da nossa história. Não queremos ser respeitados pela nossa cor, queremos respeito e aceitação pela nossa cultura. Joaquim Maria Machado de Assis foi um escritor brasileiro considerado por muitos críticos, estudiosos, escritores e leitores o maior nome da literatura brasileira. Escreveu praticamente todos os gêneros literários, sendo poeta, romancista, cronista, dramaturgo, contista, folhetista, jornalista e crítico literário. Testemunhou a abolição da escravatura e a mudança política no país, quando a República substituiu o Império, além das mais diversas reviravoltas pelo mundo em finais do século XIX e início do século X, tendo sido grande comentador e relator dos eventos políticos sociais de sua época. Qual é o seu nome? Meu nome é Alice Aparecida de Jesus Ribeiro. Você poderia nos contar um pouco da sua história, sua família, seu trabalho, as atividades que desenvolve na comunidade? Sim, poderia. Como eu disse, meu nome é Alice, eu moro aqui em Boa Vista minha vida toda, nasci aqui mesmo no município de Nova Serrana
E minha vida toda eu procurei sempre estar dentro das coisas da igreja, da equipe de liturgia, sou catequista, e assim que eu me formei no ensino médio, eu fiz minha faculdade de pedagogia. Atualmente eu trabalho aqui na escola mesmo como professora de educação infantil. Graças a Deus, passei no concurso e sou efetiva aqui na nossa escola. Hoje muito se fala em representatividade negra. Você é congadeira do reinado de Nossa Senhora do Rosário, catequista e professora. Você se considera uma representante da sua raça? Sim, me considero. Demorei muito tempo para perceber isso, mas hoje eu vejo a influência e o poder que a gente tem sobre a vida das outras pessoas. Hoje iremos falar sobre a consciência negra que comemora o dia 20 de novembro. Deus criou pessoas, não raças. Já é hora de enterrar o racismo. Racismo não entra aqui. Consciência negra. A consciência negra é uma expressão que designa a percepção histórica e cultural que os negros têm de si mesmos. Também representa a luta dos negros contra o racismo. Contudo, por determinações históricas, esses direitos foram muitas vezes negados para as pessoas que trazem como raiz a cor da pele negra de seus antepassados africanos. O que deveria ser motivo de orgulho social passou a ser causa de exclusão ou operação. O combate ao racismo é um problema de todos, não só dos negros. O Dia da Consciência Negra é celebrado em dia 20 de novembro. Essa data foi escolhida como tributo ao dia da morte do líder Zumbi dos Palmares, que combateu a escravidão no Brasil. Por isso, é um dia para estimular a reflexão sobre a luta do povo negro pela igualdade. Martin Luther King. Não tentemos satisfazer a sede de liberdade bebendo da taça da amargura e do ódio. Martin Luther King. Não tenho sentimento de inferioridade, nunca tive. Eu sou tão boa quanto qualquer um, mas não melhor. Catarina Jones. A influência africana exerce um papel crucial na educação brasileira, resultando em uma sociedade mais inclusiva e consciente de sua diversidade cultural. O estudo da história africana nas escolas proporciona aos estudantes uma compreensão ampla da importância dos reinos e impérios e civilizações africanas, bem como a influência direta da África na formação do Brasil. Além disso, a valorização da música, culinária e tradições africanas estabelece uma conexão profunda entre os estudantes e suas raízes africanas, promovendo a autoestima e valorização da cultura afro-brasileira. A apreciação da culinária africana permite que os estudantes experimentem novos sabores e compreendam o significado cultural da alimentação. Paralelamente à valorização das tradições e religiões africanas, fomentam o respeito à diversidade religiosa através do conhecimento e do respeito pela influência africana. Os estudantes são motivados a combater o preconceito e a discriminação racial, contribuindo assim para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Neste contexto, a educação brasileira desempenha um papel fundamental na formação de cidadãos conscientes, inclusivos e respeitosos, que valorizam e preservam a riqueza multicultural do país. No passado, as pessoas julgavam a nossa religião por causa da cor da nossa pele, mas no candomblé e na umbanda, nós também formamos paz, amor e alegria. Bom dia, meu nome é Camille, Escola José Américo de Lacerda. A africana se reflete no cotidiano brasileiro através de brincadeiras e jogos. A brincadeira terra-mar, originária de Moçambique, no oeste da África. Mar, terra, mar, terra, terra, mar, a de trás lá. Terra, mar, terra, mar,
terra, terra, mar, mar, a de trás, terra. Palavras africanas que fazem parte do nosso cotidiano. Abará, bolinho de feijão. Acará, peixe de esqueleto ósseo. Acarajé, bolinho de feijão frito. Agu, massa de farinha de trigo, ou de mandioca, ou arroz. Berimbau, instrumento de percussão no qual se acompanha a capoeira. Vejo o tesouro originado no Zimbábue, que exige raciocínio e estratégia. A festa de reinado é muito importante pra gente que vem do berço do reinado, né? Como eu que desde pequeno tô no meio e é surreal a energia que tem no meio. Só quem tá lá vai saber o tanto que é bom. Eu tenho Nossa Senhora no coração e o reinado na alma. Essa nova geração precisa conhecer mais sobre o reinado. Eu vim de uma geração de congadeiros e eu vou continuar até o final. Porque só quem tá lá sabe o tanto que é bom, e o tanto que é bom receber a graça de Nossa Senhora do Rosário. A escravidão é algo muito complexo da gente tentar entender. Durante toda a história da humanidade a gente teve escravidão, certo? Sim. Idade antiga, idade média, idade moderna. Só que a escravidão ela foi mudando ao longo do tempo. Na Idade Antiga, lá, Grécia, Roma, Egito, lembra? Como que era a escravidão? Você era conquistado na guerra, você virava escravo, certo? Sim. E o outro tipo, você devia uma grana para alguém, você virava escravo. Não conseguia pagar, virava escravo, pagava por sua vida. Ok? Quando a gente vai para a Idade Média, a escravidão ela muda um pouquinho. Por quê? Na Idade Média, surge ali a igreja, beleza? A igreja começa a fazer aliança com os reinos que vão surgindo, aí vai surgir a França, a Inglaterra, Portugal, países declaradamente cristãos, ok? Os povos bárbaros se convertem, a escravidão ela vai quase sumir na Idade Média, lembra lá do feudalismo? Sim. Nesse período a gente quase não tinha mais escravidão, por quê? Por causa da pregação da igreja contra a escravidão, certo? Isso na Idade Média. Só que quando a gente vai para o Oriente, pessoal, quando a gente vai para o Oriente, no Oriente vai surgir os povos muçulmanos lá nos anos 600, a escravidão ela continua naquela região. Até porque para os muçulmanos, se você não se tornar um seguidor do Islã, de Alá, é justo que eu te escravize, porque você é um infiel, tá bom? Você está negando Alá. Então a escravidão, ela vai permanecer no Oriente e na África. Essa África que vai ser... No projeto CEMEC, Consciência Negra, aprendemos sobre a origem dessa data. Sabendo do projeto CEMEC que aconteceu na escola? Sabe quem foi Zumbi dos Palmares? Zumbi foi um líder quilombola brasileiro e a data da sua morte foi escolhida para comemorarmos o Dia da Consciência Negra. 20 de novembro foi escolhido para ser o Dia da Consciência Negra porque foi o dia que assassinaram o Zumbi de Palmares. Aprendemos também sobre os quilombos históricos e as comunidades quilombolas. Decidimos homenagear as mulheres quilombolas, sua liderança e resistência contra o racismo com a música negra da ilha. Escolhemos a música baiana porque ela tem suas raízes na história e na cultura
considerado o patrono da abolição da escravidão no Brasil. Nascido em 1830 na cidade de Salvador, na Bahia. Com a própria liberdade aos 17 anos e judicialmente. É um homem livre, poeta, escritor, advogado e republicano. É conhecido como um dos defensores do abolicionismo no Brasil. Que tinha acesso para lutar contra a escravidão E defender a liberdade de todos os negros do Brasil. Além do abolicionismo, Luiz foi um defensor da República. Engajou-se tanto no movimento abolicionista quanto no movimento republicano. Gama foi o herói que lutou contra a escravidão. Para onde não tem, escorrem as nossas lágrimas, fertilizando toda a terra. Onde negras sementes resistem, reamanhecendo uma nova esperança em nós. Conceição Evaristo. Eu sou o Antônio do 8º Amarelo e vim falar sobre Maria Firmina dos Reis, que foi uma grande escritora que nasceu em 1822 e é muito conhecida pelo seu romance Úrsula, que foi publicado em 1959. Ela foi muito importante para a literatura brasileira e essa é Maria Firmina dos Reis. Milton Santos foi um geógrafo e advogado que mudou o conceito da geografia na década de 70. Eu sou o William do 8º Amarelo, onde fala um pouco sobre o Zumbi dos Palmares. O Zumbi dos Palmares foi um líder quilombola brasileiro que ajudou seu povo na escravidão, mas comemora-se o dia 20 de novembro pela morte dele. O dia 20 de novembro É feito para refletir sobre a consciência. Leonor Cândida foi uma mulher guerreira, negra, com pouco estudo, de poucas condições financeiras, mas com uma grande vontade de ensinar e que fez muito pela educação dos alunos das comunidades de Capão e Gamas. Podemos ter religiões diferentes, línguas diferentes, pele de cor diferentes, mas todos pertencemos a uma raça humana. Pode entrar. Com licença, seu Christian. Bem? Pode se sentar. O que você veio fazer aqui hoje? E saber sobre a herança do meu pai? O que aconteceu com ele? Ele acabou falecendo. Meus sentimentos. Mas você tem condições? Isso importa? Importa, pelo seu tom de pele, parece que você tem poucas condições. Racismo acontece no mundo todo. Quem sofre racismo enfrenta obstáculos concretos no acesso a bens, serviços e direitos, além de problemas psicológicos gerados por problemas de aceitação e baixa autoestima. A discriminação consiste numa ação ou omissão que dispensa um tratamento diferenciado, inferiorizado a uma pessoa ou grupo de pessoas em razão da sua pertença ou uma determinada raça, cor, sexo, nacionalidade, origem étnica, orientação sexual, identidade de gênero ou outro fator. O Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, é uma data muito importante para a população brasileira. Isso porque nosso país sofreu quase 400 anos de escravidão, onde pessoas negras foram humilhadas e escravizadas. O legado desse passado doloroso é um racismo com bases estruturais e no contínuo empobrecimento e da opressão da população negra. Por isso foi criado essa data, para que as pessoas reflitam sobre a história do povo negro do Brasil e sua importância. É a carne negra. Tá ligado que não é fácil, né, Barões? Liga aí. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. Carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata
do braço, meu irmão. O cabo aqui não se sente revoltado, porque o revólver já está engatilhado. E o vingador é lei. Oi, bom dia, somos da NAP e hoje falaremos sobre a consciência negra. Muito mais que somente o cabelo afro é sinônimo de resistência, ancestralidade, cultura, representatividade e enaltecimento de nossas origens. Isso porque por várias vezes na história o cabelo afro foi discriminado e estigmatizado dentro da sociedade como algo feio, assim como toda a história, costumes e cultura do povo preto, sempre silenciado e invisibilizado. A aceitação do cabelo preto cacheado dá voz à liberdade de homens e mulheres que passavam por anos reprimidos. Consideramos fora dos padrões estéticos socialmente aceitos. Além disso, colocam em pauta o assunto extremamente necessário para a sociedade, a importância da combatência a qualquer forma de exclusão ou discriminação racial, o respeito e as diferenças. Veja agora a diversidade e a representatividade dos cabelos da luta na escola. Precisamos de mais negros e negras na política. Embora represente mais da metade da população brasileira, pretos e pardos ocupam apenas 1/10 das cadeiras do Parlamento Nacional. Pretos e pardos são a metade da população nacional, mais precisamente 56,1% segundo dados do IBGE, mas ocupam cerca de 1/10 do Parlamento. Essa desigualdade cresce ainda mais quando observamos os cargos ocupados via as eleições majoritárias, como a Prefeitura, governos estaduais e Senado. Portanto, parece uma injustiça flagrante que a metade da população esteja alijada na política informal. Mas a questão está longe de ser simples assim.
O princípio básico da democracia representativa é que a composição da política reflete a escolha dos eleitores. Estes são vistos como os melhores juízes de seus interesses e ideologias. Portanto, as características das representações políticas refletiram a vontade popular manifestada nas urnas. Ademais, não é forço que a inclusão de negros na política leve ao fortalecimento de uma pauta antirracista, já que nem todo negro está necessariamente comprometido com essa bandeira. Ainda assim, existem boas ações para defender medidas que implementem participações de pretos e pardos nas esferas decisoriais estatais. Primeiro, porque a composição de representação política não reflete apenas para as preferências dos eleitores, mas também as restrições presentes na oferta de candidatos e candidatas. Por parte do partido político, tradicionalmente negros têm menos acesso a partidos de grandes fortes no Brasil, o que reduz suas chances eleitorais. Ademais, eles têm menor acesso a recursos de campanha em tempo de televisão, sendo menos conhecido pelos eleitores. Tudo isso coloca as candidaturas negras em condições desiguais na competição eleitoral, reduzindo a liberdade de escolha dos eleitores. Tudo bem? Meu nome é Luiz Miguel de Almeida Silva e eu estudo no nono 2 na Escola Maria Alves de Brito Leite e hoje vou apresentar sobre a Beyoncé, do trabalho da consciência negra. Beyoncé Knowles Carter é uma cantora, atriz e compositora que nasceu em 4 de setembro de 81 em Houston, nos Estados Unidos. Ela teve sua ascensão no Destiny's Child, uma banda feminina famosa nos anos 90. Ela é um grande símbolo da comunidade LGBT e comunidade afro-americana nos Estados Unidos. Por conta de sua extensa discografia, ela vem fazendo várias críticas sobre os direitos dos LGBTs e os direitos das pessoas negras. Para falar sobre essa discografia, eu decidi escolher 3 músicas. A primeira dela é Brown Skin Girl, uma música que fala sobre a juventude de uma garota negra e como é difícil viver e conviver com pessoas que não têm a mesma raça. A segunda música é Cozy, que traduzida significa confortável. Nela diz para ignorarmos os rótulos sobre as nossas peles e começarmos a aceitar e viver sendo nós mesmos. A terceira música é Formation, uma música que foi gravada em uma comunidade negra nos Estados Unidos, onde a letra faz uma crítica direta aos direitos das pessoas negras e às desigualdades que existem na sociedade. Além disso, Beyoncé tem um grande histórico de doações para comunidades pobres nos Estados Unidos e tem uma fundação chamada Be Good, formada para cuidados mentais. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Hoje quero apresentar uma matéria sobre a grande mulher, a apresentadora Maria Júlia dos Santos Coutinho, conhecida como Maju Coutinho. Nasceu em São Paulo, dia 10 de agosto de 1978. É uma jornalista, apresentadora, comentarista, radialista e repórter brasileira. Desde 21 de novembro de 2021 é apresentadora do Fantástico. Maju formou-se em jornalismo pela Faculdade Casper Libero em 2002 e foi estagiária da Fundação Padre Anchieta, onde passou por vários cargos até chegar a repórter. Em 2021, submeteu-se a exame de DNA para descobrir sua ancestralidade. O teste revelou entre os dados 73,4% da sua origem é do continente africano. Em 3 de julho de 2015, Maju Coutinho foi alvo de comentários racistas na página oficial do Jornal Nacional no Facebook, que provocaram repulsa em grande parte da população do país. A hashtag Somos Todos Maju teve ampla repercussão nas redes sociais e o caso foi pauta no Jornal Nacional pelos âncoras William Bonner e Renata Vasconcelos, com a presença de Maju, que comentou o caso. Os preconceituosos lados, mas a caravana passa. A importância de Zumbi dos Palmares, que lutou e ganhou respeito e admiração de seus compatriotas quilombolas, devido suas habilidades como guerreiro, a qual lhe conferia coragem, liderança e conhecimentos de estratégia militar. Lutou pela liberdade de culto e religião, bem como pelo fim da escravidão colonial no Brasil. Zumbi era casado com Dandara, que participava também da elaboração das estratégias de residência no quilombo. Além de lutar, participava de atividades cotidianas em Palmares, como a caça e a agricultura, floricultura de alimentos como milho, mandioca, feijão, batata doce, cana-de-açúcar e banana. Zumbi foi um grande guerreiro e, em sua honra, o dia 20 de novembro
é comemorado o Dia da Consciência Negra. O africano do Brasil. Grande parcela da população brasileira é formada por negros e pardos. Segundo pesquisa, o Brasil é o país com a segunda maior população de origem africana no mundo. Os africanos trouxeram para o país suas crenças, suas culinárias e suas formas de sociabilidade. Traços da cultura afro-brasileira estão presentes hoje na música popular, na literatura, no cinema, no teatro, na televisão. Para não mencionar a culinária, o carnaval e várias outras práticas populares. Juntamente com grande visibilidade nas festas regionais e nacionais, e ainda existem as crenças populares. Olha só, vamos conversar, tá mais que na hora. Bora lá, vai ver que falta estudar. E incluir o seu feminismo de bandeira branca, a minha pele negra. Se quiser expandir, vai ter que sair do palácio. Eu tampouco ignoro sua luta, mulher. Saiba, minha batalha e tampouco ignoro sua luta, mulher. Mas fique sabendo, a minha luta dor atravessou o mar. Gerações, olha só, essa síndrome de princesa e Isabel encontrando sua redenção, querendo ir pro céu, deixando a véu só com seu papel, sem reparação, sem colonizar. O seu feminismo de bandeira branca vai ter que sair do palácio. Eu tampouco ignoro sua luta, mulher, mas fique sabendo, a minha luta dor atravessou o mar. Gerações. Bom dia, meu nome é Camille, do Escola José Américo de Lacência Africana se reflete no cotidiano brasileiro através de brincadeiras. Agora a brincadeira terra-mar, originária de Moçambique, no oeste da África. Mar, terra, mar.
terra, terra, mar, a de trás lá, terra, mar, terra, mar, terra, terra, mar, mar, a de trás, terra. Palavras africanas que fazem parte do nosso cotidiano. Abará, bolinho de feijão. Acará, peixe de esqueleto ósseo. Acarajé, bolinho de feijão frito. Agu, massa de farinha de trigo, ou de mandioca, ou arroz. Berimbau, instrumento de percussão no qual se acompanha a capoeira. Vejo o tesouro originado no Zimbábue, que exige raciocínio e estratégia. Boa tarde. Hoje iremos entrevistar Martin Luther King, que foi um grande líder pacifista. Lutou pelos princípios de liberdade e igualdade e pelo direito civil na América, pelo combate pacífico contra o preconceito racial. Boa tarde. Daremos início fazendo a pergunta que não quer calar. Qual o seu objetivo com sua luta? Meu objetivo é que haja uma sociedade em que negros e brancos possam viver em paz e harmonia. Que belo motivo para lutar. Ao liderar a marcha, fez o discurso mais importante de sua vida. Um sonho onde uma sociedade de negros e brancos pudessem conviver em harmonia. Pode falar um pouco sobre? Eu tenho um sonho onde a América e o mundo possam viver em igualdade. Nunca quis menos do que um mundo melhor, um mundo sem racismo e nem pobreza. Produção! Martin Luther King foi assassinado no dia 4 de abril de 1968, aos 39 anos, na sacada de um hotel. E o autor do disparo tinha motivos racistas. Todavia, sua luta significou um marco histórico na defesa pelos direitos civis de toda a humanidade pela paz. E como disse Martin Luther King, não há nada mais trágico nesse mundo do que saber o que é certo e não fazê-lo. Que tal mudarmos o mundo começando por nós mesmos? Quem é Barack Obama? Barack Obama é um advogado e político estadunidense. Ele ocupa a cadeira de presidência entre os anos de 2009 e 2017, tendo sido o 44º presidente dos Estados Unidos da América.
Além disso, ele foi a primeira pessoa de identidade negra a ocupar o cargo chefe da Casa Branca. Esse fato merece o grande destaque, pois o passado e o presente dos Estados Unidos da América são marcados por uma grande violência racial, de maneira similar ao racismo no Brasil. E ao seu lado estava a sua companheira Michelle Obama. Ela foi tomada como um símbolo de mudança e de esperança para milhões de pessoas que acreditam em um símbolo do mundo mais justo. Seu nome? Berenice Conceição. Há quanto tempo está nessa escola? Há 14 anos. Desde aluna ou a funcionária? Não. Seus filhos estudaram aqui também? Meus filhos, sim. Você já foi vítima de racismo? Como se sentiu? Sim, quando criança, era coisa de criança, mas mesmo assim teve um sentimento. Que mensagem você daria às suas filhas, que também serve para todas as meninas negras que sofrem ou sofreram de alguma maneira com o preconceito? Que se respeitem e respeitem a todos para ter orgulho de sua cor. Olá, eu sou a Nicole, do 7º ano 1 da Escola Municipal Américo Ferreira. Barack Obama. Barack Obama foi o 44º presidente dos Estados Unidos da América, eleito em 2009 a 2017. Ele foi eleito como um brilhante democrata. Obama foi o primeiro afro-americano a ocupar o cargo de presidente dos Estados Unidos. Sua eleição marcou um ponto de virada na história americana. A educação de Obama foi variada, incluindo o tempo passado na Bahia, onde ele frequentou a escola secundária. Mais tarde, ele cursou na Universidade de Columbia e a Faculdade de Direito de Harvard, onde se tornou o primeiro presidente negro de Harvard. Como presidente, Obama implementou reformas abrangentes na área da saúde, direitos humanos e direito de voto. Ele também presidiu a retirada das tropas do Iraque e do Afeganistão e negociou um acordo nuclear com o Irã. Em discurso, Obama pede que a luta contra o racismo continue nos Estados Unidos. Disse ele: o racismo não está resolvido da noite para o dia. Isto é algo que está profundamente arraigado em nossa sociedade, está profundamente arraigado em nossa história. Quando lidamos com algo que está profundamente arraigado, como o racismo, ou um preconceito qualquer da sociedade, é preciso estar vigilante, mas é preciso admitir que é algo que levará tempo.
criadores da dança brasileira. O primeiro estilo aceito pela elite brasileira foi o samba. Depois vieram o maracatu, o coco, o choro, Machixe. As danças são uma mistura de culturas africanas, portuguesa e indígenas. Foi criado no estado de Pernambuco, sendo presente nas cidades de Olinda, Recife, Nazaré da Mata. Viva a cultura! Luiz Gama nasceu em 1830 e morreu em 1882. Advogado e abolicionista. Filho de mãe negra e livre e pai branco. Foi vendido como escravo aos 10 anos pelo pai como pagamento de dívida. Conseguiu sua liberdade e passou a advogar pela libertação dos escravos. José do Patrocínio. Ele nasceu em 1853 e morreu em 1905. Farmacêutico, jornalista, escritor, político e abolicionista. Criou a Guarda Negra para proteger a princesa Isabel das ameaças dos cafeicultores. Sônia Guimarães, a primeira mulher negra a ser doutora em física no Brasil. Foi a primeira mulher negra professora no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, ITA, de São José do Campo. Ela entrou para a sala de aula do ITA quando as mulheres ainda não eram aceitadas no vestibular do ITA. Além da primeira mulher a lecionar no ITA, Sônia carrega o marco de ser a primeira doutora em física do país. Referência brasileira na área, tem a docência marcada pela alegria, as roupas coloridas e a risada alta são suas marcas. Olele, olele, moliba makasi. Olele, olele, moliba makasi. Boca na ye. Boca na ye, boca boca kasai. Boca na ye, boca na ye, boca boca kasai. Olele, olele, moliba makasi. Olele, olele, moliba makasi. Yakara ah oya oya onginza ah oya oya engela ah oya oya yakara ah oya oya onginza